Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história da United Health Group. Está dispensando, né, depois de uma aquisição bilionária, a Amil do mercado nacional. Ela está querendo vender a carteira dela de beneficiários. Isso tem um impacto gigante, porque é uma operadora grande, é a terceira maior do país. E o impacto disso para a rede credenciada, para os prestadores de serviços, para os hospitais próprios dela, é, é uma coisa gigante. A gente, principalmente para os beneficiários, é uma coisa que sim, né? É um modelo que tinha tudo para dar certo e fracassou enquanto negócio. Por que que a gente fala dessa questão da Amil como um erro de visão, né, de dois mundos que falam de saúde, mas não conseguiram ter o valuation correto, né? A Mil, ela a gente vive no Brasil um mercado extremamente regulamentado. A gente não tem só a ANS que manda, né, na saúde, né, define regras e diretrizes, coberturas e tudo mais. A gente tem também outros players, né, outras entidades como Receita Federal, prefeituras, né, vigilância sanitária, que estão envolvidas dentro da operação, querendo ou não, né? E a Mil, ela veio, a United Health veio com uma visão muito americana, né? Lá eles têm um foco em insurance, né, no seguro. E aqui não, aqui é um pouco diferente. Eu acho que quando a United comprou, ela achou que ela ia investir em tecnologia para melhorar os processos e com isso ter uma carteira rentável e estável de, de crescimento. Ela teve realmente uma operação boa, né? Deu bons resultados, né? Não vou falar que um lucro seja, oh, meu Deus, lucro maravilhoso, mas ela deu resultados positivos. Mas o maior afetado disso, né, foram que a United simplesmente não conseguiu entender o que é saúde no Brasil e as decisões eram tomadas pelos americanos e não por um brasileiro, né? Então, o CEL, CTO, todos esses cargos importantes, eles obedeciam o que a matriz mandava. E o desconhecimento do americano ou de outros países mesmo, as particularidades do sistema de saúde suplementar brasileiro são muito grandes. A gente tem uma realidade totalmente diferente de qualquer país do mundo. A gente não pode comparar o SUS, por exemplo, com o Sistema Nacional de Saúde inglês. Ele tem características bem distintas, né? A gente não pode comparar a atenção primária que é realizada na Europa com a atenção primária que é realizada no Brasil. Então isso acaba gerando uma falta de entendimento do que realmente é responsabilidade de cada um. O, a Mil, ela tinha, né? Porque ela, eu vou falar no passado, porque ela tinha uma operação muito enxuta, né? Se você for pensar a quantidade de funcionários por pacientes, era uma proporção boa, né? Mas os resultados não eram tão bons. E isso acabou afetando muito a visão do pessoal dos Estados Unidos. Eles desconhecem como que é o mercado brasileiro e não fizeram a menor intenção de aprender com o mercado brasileiro. Então eles poderiam ter crescido na América Latina toda se eles pegassem o Brasil corretamente, entendessem as regras que a gente tem aqui no Brasil, as particularidades como a ANS, SUS, Receita Federal, todas as outras entidades que controlam e fiscalizam o mercado. E ela teve dificuldade exatamente em traduzir isso para o mercado e ela continuou com uma operação extremamente focada em tecnologia e simplesmente não deu conta, né? 10 anos depois
da venda da Amil, ela simplesmente agora é uma operadora fantasma e deixa uma carteira de beneficiários gigante para ser adquirida por algum player, Porto Seguro, Bradesco, Unimed, né, que são os maiores players de saúde do Brasil. Talvez a Rap Vida, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que isso é uma forma de entender que saúde não é uma coisa que é simples de você ver e entender de cara. Você não consegue entender, por exemplo, todos os mecanismos de saúde suplementar de uma vez só, né? Ou saúde pública também. E a gente tem uma deficiência de transmissão de conhecimento sobre esses mercados regulados que a gente tem. Então é muito difícil alguém de fora, né, tentar fazer uma operação aqui no Brasil para tentar colocar a sua tecnologia ou o seu valor num país extremamente complexo, né? Não só em termos fiscais, mas econômicos, mas como de autonomia, de extrema regulamentação dos conselhos, né? A United devia estar acostumada com o modelo de seguros mesmo, que é o forte dela, né? Seguros de saúde. E o seguro de saúde é totalmente diferente de uma operadora de plano de saúde, né? Você paga um ticket mensal e cobra um sinistro até um determinado limite. O restante fica por sua conta. Aqui não. Aqui a gente tem um rol de procedimentos que precisa ser coberto. É, a ANS ela regula muito o setor. Não, não que isso seja errado, é bom, né? Mas ela não dá tanta autonomia para uma operadora fazer o que ela quer. E a United achou que ela podia fazer o que ela queria, né? E agora eles estão desesperados, transferindo carteira de uma maneira assim que, que acabou, entendeu? Simplesmente deixei de entender o mercado brasileiro. E isso expõe ainda a nossa dificuldade de entender até que ponto realmente é válido pensar em saúde suplementar com um aspecto de negócio a nível global. A gente não vai ter operadoras nacionais operando internacionalmente enquanto não existir uma forma de entender quais são os limites. A Unimed tentou fazer isso através da Unimed Mercosul, mas eu sinceramente nem sei mais como que está essa operação da Unimed Mercosul, para falar a verdade com vocês. Ela criou essa proposta muito tempo atrás, mas nem sei se essa proposta ainda acontece ou se eles conseguiram atingir o nível de carteira que eles têm no Brasil. Eu acho muito significativo esse abandono da United. E é foi uma aposta alta, né? Eles tinham que ter capacidade de fazer aportes com muita agilidade para entender e sustentar esse negócio aqui no Brasil. E eu acho que eles ignoraram totalmente como que são as coisas no Brasil em termos de gestão, de produção de conteúdo, de compliance, né? Aqui, aqui é diferente, né? Aqui a gente tem N impactos que são distribuídos entre a rede privada e a saúde pública. E isso acaba gerando um enorme desgaste, né, do entendimento entre o que é factível em termos de operação e o que é factível com o crescimento de uma carteira de beneficiários. Nenhuma operadora que surge no mercado, ela já consegue 1 bilhão de vidas, 1 milhão de vidas assim facilmente num curto espaço de tempo, né? E eles tinham uma expectativa de crescimento muito acima da capacidade operacional e estrutural de mercado que eles poderiam comportar.
Por exemplo, a Unimed, ela tem uma operação descentralizada, né? Você tem várias singulares, porque é uma cooperativa, então você consegue ter capilaridade da rede exatamente nisso, né? Nessa quantidade de singulares que você tem. E a Mil não, a Mil é uma operadora própria. Con- ela não tem, ela não transmite ou repassa seus beneficiários em caso de ausência de cobertura, né? Ela pode contratar prestadores específicos de acordo com as demandas. E eles focaram muito em capitais e no mercado empresarial. E o individual foi um prejuízo enorme para eles, porque o individual sempre é a pior forma de uma carteira de beneficiários ser sustentável, porque ela é atingida pelos limites de reajuste da ANS. E esses limites nem sempre equivalem à inflação médica do período, né? Tem anos que a gente precisa ainda discutir esse assunto, que é a inflação médica, se ele é um mito ou se ele é uma realidade, e eles simplesmente se perderam, né? Foi um momento bem complicado. Eu acho que essa experiência ela só comprova o quão duro é você ter capital estrangeiro que tem uma expectativa A e uma realidade B na sua operação aqui num país gigante igual ao Brasil, né, um país continental. Então, tudo isso acaba impactando em N sentidos a, a operação. Eu lembro que a Unimed ficou muito assustada quando a Mills cresceu do jeito que cresceu, porque até então as grandes operadoras eram Porto Seguro, Unimed e Bradesco, né? Elas tinham a maior carteira de beneficiários, a maior rede de cobertura, né? E os melhores tickets do mercado, embora a Unimed ela seja mais baseada em outro espírito, né? Que é o espírito de uma cooperativa. Mas isso prova pra gente, reforça, né? Prova pra gente que a saúde ela não pode ser vista só como um ponto de resultado, né? Ela não pode ser simplesmente você medir o desempenho da saúde em cima de lucro para o acionista, para o investidor. Para você ter realmente lucro, para você ter realmente um ticket sustentável, né? Uma operação sustentável, a gente vai ter que fazer aportes, né? E gerenciamento máximo da sua carteira. A gente vê, por exemplo, o recente caso do Cassi, né, que é uma operadora de autogestão do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil, que praticamente quase que foi destruída, né, pela falta de aporte, né, e falhas de controladoria. Então tudo isso acaba desgastando muito o cenário. E olha que a Cassi, ela nasceu no Brasil, ela não veio do estrangeiro, assim como as outras operadoras de autogestão, mas elas são sustentadas por patrocinadoras com alto poder de investimento, né? E a United investiu da maneira errada, né? Em vez de fazer uma ação focada num melhor atendimento, na melhor atenção primária possível, no melhor retorno para o paciente, ela se perdeu no meio do caminho em termos de confusões. Eu acho bacana esse exemplo, eu acho que é válido a gente discutir isso futuramente. E isso só prova que a gente tem um longo caminho pela frente, né? É, a recomendação é, que eu sempre falo, não olhe a sua operação com base só no investimento, na captação de clientes. Olhe o sinistro, controle o sinistro e leve em consideração que o rol de procedimentos da ANS ela pode gerar um custo maior para você operacional e uma judicialização da saúde, embora a ANS tenha promovido debates
sobre isso, feito parcerias com o Ministério Público de cada estado. Mas isso é uma realidade e a gente está vendo um desmonte de uma grande operadora por falta de acompanhamento do board americano da operação no Brasil. Isso é muito triste, porque quem não perde só a Mil, né, como perdem os beneficiários, os prestadores, né, as pessoas que investiram naquele segmento, né, e é muito triste ver uma operadora que nasceu no Brasil ser vendida do jeito que foi vendido e agora está aí sendo desfeita um negócio de 10 anos atrás, né, da pior forma possível. Praticamente eles estão oferecendo a carteira deles para o pessoal comprar, né. Eu espero que vocês fiquem bem. Inscreva-se no canal, dê o joinha, dê o seu like, ative o sininho para as notificações e, como eu sempre digo, não passarão.